Olá, meu nome é Gabriele, eu sou acadêmica de nutrição. Eu estou fazendo essa atividade, gravando esse vídeo pelo meu estágio remoto de Wuhan. E eu vou falar um pouco sobre a segurança alimentar e as doenças que são transmitidas por alimentos. O que é segurança alimentar? Essa expressão ela apareceu pela primeira vez depois do término da Primeira Guerra Mundial e foi notado que um país só poderia controlar o outro se ele tivesse controle sobre o seu fornecimento de alimentos. Essa era uma estratégia muito importante, principalmente quando era aplicada pelo país mais forte em relação àquele com menor potencial, do ponto de vista militar e incapaz de gerar alimentos suficientes para alimentar sua população. Era um quesito, né, de segurança nacional, pois cada país deveria ter autossuficiente ou ter estoques estratégicos de alimentos. No Brasil, a segurança alimentar nutricional, ela significa garantir a todos alimentos básicos de qualidade, em quantidades suficientes, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. O que são doenças transmitidas por alimentos? As doenças transmitidas por alimentos são aquelas causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas. O que são doenças transmitidas por alimentos? São aquelas que são causadas pela ingestão, né, de alimentos, tal, como eu falei. O que causa as doenças transmitidas por alimentos? No Brasil, a maioria das doenças transmitidas por alimentos, elas são causadas por bactérias, principalmente por Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus. Porém, há também surtos de doenças transmitidas por alimentos causados por vírus, que são o rotavírus e o norovírus, em menor proporção por substâncias químicas. A qualidade microbiológica dos alimentos, a importância também desse controle de qualidade. A qualidade microbiológica dos alimentos, ela está condicionada primeiro à quantidade e ao tipo de micro-organismos inicialmente presente, que é a contaminação inicial, e depois a multiplicação destes nos alimentos. A qualidade das matérias-primas e a higiene, que é o ambiente, os manipuladores e as superfícies que são usadas, representam a contaminação inicial. O tipo de alimento e as condições ambientais, elas regulam a multiplicação microbiana. O controle da qualidade, através dessas análises microbiológicas, de uma forma geral, é uma ferramenta que auxilia desde a melhoria e manutenção da qualidade dos alimentos, quer que seja de segurança ou sensorial, e que podem explicitar a forma de como as matérias-primas são armazenadas, como os alimentos são processados, armazenados e distribuídos. Essas análises microbiológicas, elas também atendem a legislações específicas, que são utilizadas para a comprovação de inocuidade dos alimentos, como é no caso da RDC, que é número 12, de 2 de janeiro de 2002, que é o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos, que traz diversos tipos de alimentos e o padrão microbiológico a ser seguido pelo fabricante. Quais são os sintomas das doenças transmitidas por alimentos? Como as doenças podem ter várias causas, não há um quadro clínico específico para isso. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre. Os sinais e os sintomas, eles dependem de cada tipo de infecção. E muitos micro-organismos, eles produzem os mesmos sintomas, o que torna o diagnóstico clínico um pouco difícil. Podem ocorrer também afecções extraintestinais em diferentes órgãos e sistemas, como no fígado, com a hepatite A, terminações nervosas periféricas, que é o botulismo, e má formação congênita, que é a toxoplasmose, dentre outros. Como prevenir as doenças transmitidas por alimentos? A prevenção das doenças transmitidas por alimentos, elas se baseiam no consumo de água e alimentos que atendam aos padrões de qualidade e legislação vigente, que é a higiene pessoal e alimentar e condições adequadas no saneamento. As recomendações que seguem
são de aplicação geral, tanto para os alimentos que são comprados no comércio informal, como nos serviços de alimentação inspecionados, como lavar as mãos regularmente, antes, durante e depois, após a preparação dos alimentos, ao manusear objetos sujos, depois de tocar em animais, depois de ir ao banheiro ou após trocar fraldas, antes da amamentação. Seleciona alimentos frescos com boa aparência e antes do consumo os mesmos devem ser lavados e desinfetados. Para a desinfecção de hortifruti, que são frutas, legumes e verduras, deve-se imergir os alimentos em uma solução preparada com 10 ml, ou seja, uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, a 2,5% para cada litro de água tratada. Os ovos eles devem ser lavados em água potável, um por vez, somente antes do uso, nunca antes de estocar. Lave e desinfete todas as superfícies, utensílios e equipamentos que forem utilizados na preparação dos alimentos. Assegure-se de que alimentos cozidos estejam mantidos sob a temperatura adequada antes do consumo, refrigerados ou aquecidos. Alimentos prontos para o consumo devem ser protegidos de novas contaminações e mantidos sob rigoroso controle de tempo e temperatura. Alimentos quentes devem ser mantidos a 60 graus Celsius ou mais. Alimentos frios devem ser mantidos abaixo de 5 graus Celsius. Alimentos prontos para o consumo devem ser protegidos de novas contaminações e mantidos sob rigoroso controle de tempo e temperatura. Alimentos perecíveis só podem permanecer em temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para sua preparação. Evitar consumir alimentos que ficam muito tempo sob temperatura ambiente. Reaqueça bem os alimentos que tenham sido congelados ou refrigerados antes de consumi-los. Compre alimentos seguros, verificando prazo de validade, acondicionamento e suas condições físicas, que é muito importante, como a aparência, a consistência e o odor. Não compre alimentos sem etiqueta que edifica o produtor. Os pescados e mariscos de certas espécies, em alguns países em particular, eles podem estar contaminados com toxinas que permanecem ativas, apesar de fazer uma boa cocção. Solicite também a orientação aos moradores e produtores locais. Consuma leites pasteurizados, esterilizados ou fervidos. Não beba leite sem seus derivados crus, nem derivados crus. Sorvetes de procedência duvidosa são de risco, devendo sim evitá-los. Evitar o consumo de alimentos crus, mal cozidos e assados, que são as carnes e os derivados. Evitar preparações culinárias que contêm ovos crus, como gemada, ovo frito mole, maionese caseira. O congelamento dos produtos carnes deve ser mantido menos 18 graus Celsius por 7 dias, porque ajuda a eliminar a maioria de cistos teciduais causadores da toxoplasmose. Evitar o contato entre alimentos crus e alimentos prontos para o consumo, para poder impedir a contaminação cruzada. Evitar ingerir alimentos comercializados em estabelecimentos não inspecionados. Manter os alimentos fora do alcance de insetos, de roedores e outros animais. Evite se banhar em rios, lagos, mares e piscinas cuja água seja contaminada. Beba água ou gelo apenas de procedência conhecida. E quando você estiver em dúvida quanto à potabilidade da água de beber, recomenda-se fervê-la ou tratá-la com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Coloque 2 gotas em 1 litro de água e aguarde por 30 minutos antes de consumir. Cuidado para não utilizar soluções comerciais com hipoclorito de sódio a 2,5%, que também tem alvejantes na composição. Basicamente era um pouco isso que eu queria falar também. É muito importante a segurança alimentar dentro da UAN, né? Porque é ali que é preparado os alimentos antes de consumir, dependendo do lugar que você se alimenta. É muito importante saber disso. É isso que eu tinha para falar para vocês. E até uma próxima, que
nós podemos falar um pouco mais sobre essas coisas em relação à unidade de alimentação.